está na hora da previsão do tempo. Porque, olha, depois de 11 dias de temperaturas acima dos 30 graus, né, a capital paulista teve uma virada, né, uma tarde fria. A máxima registrada pela prefeitura foi de apenas 17 graus. E a Fernanda Azevedo já tinha nos avisado, né, dessa queda brusca de ontem para hoje. A gente já veio preparado, né? E agora ela nos conta como serão os próximos dias. Boa noite, Fê. Todo mundo agasalhado hoje, né, Lu? Boa noite para vocês. Tivemos a tarde mais fria de setembro até agora aqui em São Paulo. Depois dessa montanha-russa de temperaturas entre recordes históricos de calor e agora o frio, o que temos para os próximos dias é a volta gradual do sol, que vai esquentar o tempo, mas depois a entrada de outra frente fria. Amanhã máxima de 25 graus, o dia ainda com chuviscos. No sábado pulamos de novo para máxima de 30, mas no domingo um novo sistema frontal traz nuvens de chuva, com previsão para grandes acumulados por aqui e a máxima cai para 26 graus. Aquela massa de ar quente e seco que formou o bloqueio atmosférico foi rompido com a chegada da frente fria em São Paulo. Então, o caminho está aberto para a formação das nuvens de chuva. Amanhã há condições para pancadas em todo o estado de São Paulo, mas sem alerta para temporais como os de ontem à tarde. Aqui na capital, os bombeiros ainda procuram por um homem que desapareceu após cair em um córrego na zona leste de São Paulo. No interior, várias cidades começaram a quinta contando prejuízos por causa da ventania, que chegou a 100 km por hora, e da chuva forte também. Em Socorro, o muro do cemitério municipal desabou com o vendaval e a grande quantidade de granizo. Em Piracicaba, um barracão também desabou, deu um susto grande em quem estava por perto, mas não deixou feridos. Na cidade, dezenas de árvores caíram. Hoje foi um dia bem diferente nas duas cidades e amanhã não há previsão de chuvas. Apenas 3 milímetros aqui nas duas cidades, faz 26 de máxima amanhã em Socorro e em Piracicaba 29. Já em Santos, amanhã sim, tem chance de chuva fraca e máxima de 23 graus. Pelo Brasil, 2 extremos climáticos afetam milhares de pessoas. Em Manaus, no Amazonas, a prefeitura decretou hoje situação de emergência por causa da seca do Rio Negro. Já em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, 400 pessoas ficaram desabrigadas após a cheia histórica no Guaíba. Uma comitiva de ministros, com a primeira-dama Janja, visitou o estado. Em Porto Alegre, hoje a chuva deu uma trégua e o nível do Guaíba voltou a ficar abaixo da cota de inundação após a cheia histórica de ontem. Na orla, o lixo, a lama e outros destroços ainda estavam espalhados. Nas ilhas, a situação é mais grave. Casas amanheceram alagadas. Uma comitiva do governo federal chegou ao Rio Grande do Sul nesta manhã. 4 ministros e a primeira-dama Janja da Silva visitaram as cidades do Vale do Taquari, mais afetadas pelo ciclone extratropical do início de setembro. Eles conversaram com desabrigados das enchentes e distribuíram cestas básicas. O desastre atingiu 100 municípios e deixou 50 mortos. Lula não compareceu à visita por causa da cirurgia no quadril marcada para essa sexta. Ontem, o governador Eduardo Leite, do PSDB, esteve com o presidente em Brasília para a liberação de mais de R$1 bilhão em empréstimos que vão ajudar na recuperação da economia dos municípios atingidos pelo ciclone. No outro extremo do país, é a seca que leva prejuízos à população. Em Manaus, no Amazonas, o prefeito Davi Almeida, do Avante, assinou o decreto de situação de emergência. O Rio Negro atingiu a cota de 16,11 metros, muito baixa para o período. Lagos e igarapés que cortam a cidade estão secando. Nesta manhã, a fumaça de queimadas voltou a encobrir a capital. Segundo medições, a qualidade do ar é considerada péssima. Ontem fez 38,7 graus, foi um dos dias mais quentes da história de Manaus. 17 das 62 cidades do Amazonas estão em emergência por causa da seca. Em Manacapuru, o baixo volume das águas nos rios provocou a morte de milhares de peixes. A seca dificulta a navegação e o acesso à água potável e alimentos. Quem perde é a população, né? Devido à mortandade de peixe, né? A gente não consegue fazer o aproveitamento desse pescado. Devido a gente não ter, né, recursos suficientes para comprar um frigorífico ou um container grande, né, para transportar esse peixe no período que eles estão morrendo. Pois é, e o calor segue forte em Manaus. Amanhã máxima de 38, sábado e domingo essa máxima sobe para 39 e na segunda-feira pode fazer
40 graus e quase nada de chuva para os próximos dias. Trocando aqui os dados, então, para Porto Alegre, as chuvas também não aparecem no radar, somente uma pancada rápida aqui de 5 milímetros no sábado. A situação vai se normalizando na cidade com essa semana sem previsão de grandes acumulados. E eu volto amanhã com a previsão completa para o fim de semana. Obrigado, Fernanda. Até amanhã, então. Obrigada, boa noite. Boa noite.